Há uns anos atrás eu tomei a decisão mais maluca da minha vida, que foi ir para o Canadá sem saber falar uma palavra em inglês, sem conhecer ninguém e sozinha. E o pior, eu só percebi a maluquice que eu estava fazendo depois que eu entrei dentro do avião e o avião decolou. E hoje eu vou contar para você como que tudo aconteceu. Bom, eu sempre quis falar inglês, sempre tive uma vontade de aprender a falar inglês, mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu compreendo muito bem, eu consigo ler, mas o falar é muito difícil para mim. Eu travo, eu fico com vergonha, eu tenho medo do que as pessoas vão achar, e isso eu acredito que acontece com muitas pessoas. Então, eu fiz algumas aulas de inglês e nunca que eu conseguia desenvolver a fala. Até que um professor de inglês falou comigo, Mirlane, por que que você não vai fazer um intercâmbio, um curso de inglês fora, porque você vai conseguir se destravar um pouco mais. Mas para mim era uma ideia super absurda, porque como que eu ia para fora do país sem falar o idioma, sem, né, conhecer, sem conseguir me comunicar, como que eu ia entender as aulas? Então, para mim, era uma situação assim hipotética. Até que eu era funcionário de uma instituição financeira, CLT, e tive uma oportunidade de uma vaga como trainee, que era para ganhar o dobro do que eu ganhava na época. E eu tinha todos os requisitos, porém eu não tinha o inglês. E aí precisava de inglês fluente e eu não passei no processo. E aí nesse dia eu fiquei muito revoltada. Eu falei, como assim eu tenho os outros requisitos que são até mais difíceis e eu não consigo falar esse idioma? E aí eu fui numa agência, procurei uma agência de intercâmbio aqui em Belo Horizonte e falei com a moça, a agência é AC. Falei com a moça, moça, olha, eu preciso ir para qualquer lugar que seja barato e que eu consiga aprender inglês. Aí ela falou: olha, mais barato que tem, custo-benefício, é o Canadá, em Toronto. Lá as pessoas são bem receptivas, é uma mistura muito grande de culturas, porque é gente de todos os países, então você vai ter uma facilidade um pouco maior. E lá é dólar canadense, não é dólar americano, então é uma moeda mais barata que o dólar americano e o euro. Então é um lugar que você vai conseguir ir com um custo menor. Ela fez as contas para mim, o orçamento, eu falei, é esse lugar mesmo que eu quero ir. Eu fechei com ela o pacote sem ter nada. Eu não tinha passaporte, eu não tinha visto americano, nenhum canadense. Na hora, eu saí com a pastinha, com o contrato já fechado, e falei, agora eu vou ter que me virar porque vai acontecer, não tem outra forma. E eles me ajudaram, né, a preencher o formulário do visto americano, me ajudaram com o visto eletrônico canadense. Eu fiz a entrevista em Brasília do visto e deu tudo certo, graças a Deus, aí passei de primeira, mas não indico, não sugiro fazerem essa loucura, porque poderia, né, ter dado errado o visto, poderia não ter sido aprovada e ter perdido o valor, né, do pacote que eu paguei do intercâmbio, mas deu tudo certo. O pacote que eu fechei foi com hospedagem em casa de família, que chama homestay. Eu fiquei numa casa de filipinos, e aí no pacote incluía a hospedagem e a refeição, o café da manhã e o jantar. Então, era suficiente para mim, porque o almoço eu estaria na escola, a minha aula era período integral, então era de 7 da manhã até 5 da tarde, então eu ficava praticamente o dia todo na escola, de segunda a sexta, e aí só aos finais de semana que eu tinha um tempinho para passear e conhecer, né, Toronto e aos arredores também. O meu intercâmbio foi só de férias, foram 30 dias, então foi bem rápido, mas foi o suficiente para me conseguir me destravar. Em chegar, porque como você está envolvido numa situação ali que você é obrigada a compreender uma nova língua e que você está junto com várias outras pessoas que têm a mesma dificuldade que você tem, que fala errado como você fala, então a situação fica mais natural e fica mais fácil. Mas quando eu cheguei no Canadá, foi tudo muito complicado. Primeiro, pela imigração. Eu não falava nada, né, inglês e nunca tinha viajado sozinha antes. Então, eu fui com tudo impresso, uma pasta com todos os documentos, o máximo de informação que eu podia ter ali na primeira página ali, que eram possíveis perguntas feitas na imigração. E aí, eu peguei uma pessoa muito gentil e eu mostrei todos os documentos, ela entendeu que eu estava indo para poder estudar, e aí eu tinha o endereço da casa que eu ia ficar, então foi tranquilo o processo da imigração. No aeroporto já tinha uma pessoa me esperando, um motorista já me esperando, que já estava dentro do pacote o traslado, né, para casa de família. E ele me levou até a casa. E aí, quando eu cheguei na casa, foi um pouco mais difícil, porque eu fiquei em casa de filipinos. Eles já sabiam como me tratar, porque
lá eles utilizam essas hospedagens como uma renda extra. Então, eles já estão acostumados. Na casa que eu fiquei, estava hospedando mais 6 estudantes. Então, eles já estão acostumados. Só que é cheio de regra, tem papel e bilhete pregado em todos os cantos da casa, falando as regras, né, de utilização. A nossa cozinha era separada. Eles tratam a hospedagem como realmente um negócio mesmo. E só que eles falavam muito rápido e eu não conseguia entender muita coisa e vai te bater naquele desespero, falar assim, meu Deus, o que que eu fui arrumar aqui nesse lugar? Que ideia que é essa? Que eu saí do Brasil para vir para cá passar esse perrengue? E aí, lá na homestay, por incrível que pareça, eu achei um brasileiro, estava hospedado na mesma casa que eu, e ele tinha simplesmente 80 anos. Isso, seu Márcio, estava fazendo o terceiro intercâmbio dele com 80 anos. Então, assim, gente, nunca é tarde, eu fiz o meu também depois dos 30. Então, para você que está nessa jornada e nessa luta, querendo aprender o inglês, falar o inglês, não tem viagem programada para suas férias? Pega aí 30 dias de férias no seu trabalho e faça um intercâmbio, faça uma imersão. Ah, porque só vou ter aproveitamento se eu já souber falar inglês. Claro que se você tiver já um grau de inglês mais avançado, você vai aproveitar mais o curso, é óbvio. Mas se você não tiver, inicie, comece, sabe? Porque você precisa de um começo, você precisa de um pontapé inicial. Então, se você está com dificuldade de aprender aqui, se coloque à prova. Vá para uma situação que vai te tirar da zona de conforto e vai te obrigar a conseguir entender. Então, como eu conheci esse brasileiro que estava lá na casa, o senhor Márcio, ele me ajudou inicialmente porque eu dei muito azar dele eu chegar e ele já tá indo embora. Então ele ficou ali depois que eu cheguei uns 4 dias só, mas ele me ajudou a ambientalizar ali, e saber das regras, e etc. E conhecer ali o lugar, me falou sobre o transporte público, como que eu pegava, onde que eu descia, me deu um geralzão ali e me ajudou bastante. E aí depois ele foi seguir o caminho dele, voltou pro Brasil e eu dei continuidade ao meu intercâmbio. Mas quando eu cheguei também, o anfitrião da casa, ele me levou para dar uma volta com o carro na cidade, para me mostrar os pontos, aonde que era a escola, como que eu faria para poder pegar o transporte público. Eu saía da minha casa, eu tinha que ir até o ponto do ônibus, pegar um ônibus, descer na estação de metrô, pegar o metrô para poder descer na minha escola. Então era um rolê enorme. E eu fui numa época de inverno, então assim, eu peguei temperaturas menos 18 graus. Era um frio inacreditável, era de doer, assim, era de doer. E aí eu acordava super cedo para poder ir e aquela neve caindo era um caos. E aí chegou o primeiro dia de aula, né? E assim, gente, primeiro dia de aula, vou te contar, foi traumático. Traumático porque eu não entendia absolutamente nada do que o professor falava. E na minha sala, eu era mais velha, né? Faz intercâmbio depois dos 30 é isso, não tem jeito. E né, não tem que se incomodar por conta disso. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, e graças a Deus eu pude ter o meu momento depois dos 30. Tem gente que não tem essa oportunidade, infelizmente. Mas a minha sala tinha de 16 anos para cima, e assim, muitos coreanos, japoneses, tinha turco, tinha pessoas da Tanzânia, tinha pessoas do México, então era bem mista a minha turma, e de 16 anos até eu com 30, que eu era a mais velha da sala. Mas o primeiro dia, como eu falei, foi traumático porque eu não conseguia entender absolutamente nada. E aí eu pensava, gente, o que eu vou arrumar aqui em 30 dias? Eu não vou conseguir falar um A em inglês, eu não vou conseguir aprender nada. Só que assim, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele é muito capaz. E aí quando você está inserida num ambiente com outro idioma, o seu cérebro ele começa a trabalhar em outro idioma. Então, vai passando o tempo, você vai se adaptando. E como era uma obrigação que eu tinha falar, porque senão eu não conseguia me comunicar, eu ia conseguindo falar errado, falava tudo errado, mas eu conseguia me comunicar. E aí, assim, os 3 primeiros dias de aula foram meio que desesperadores mesmo, porque realmente foi uma adaptação bem difícil, porque eu não conseguia entender quase nada. Mas depois eu comecei a entender o contexto, porque os professores eles articulam muito, tanto com a boca como com as mãos, eles tentam fazer gestos à medida que eles vão falando, para que fique mais fácil, mais didático o aprendizado. Então, isso me ajudou muito. E aí, depois do terceiro dia, a partir do quarto, quinto dia, eu já estava mais tranquila, eu já não tinha mais vergonha de errar, então eu me arriscava mais, eu falava mais nas aulas,
sem medo, porque ali estava todo mundo no mesmo nível, estava todo mundo no mesmo barco. Todo mundo falava errado como eu, as pessoas tinham vergonha como eu. Então estava todo mundo ali nivelado e não tinha por que eu ficar com vergonha num lugar onde ninguém me conhecia, um lugar, né, que eu já tinha pagado para estar lá. Então não tinha outra forma de eu me entregar ao processo e vivenciar aquilo da melhor forma. Na escola, eu conheci também algumas brasileiras, então a gente conseguiu fazer um grupinho ali de 5 meninas, onde a gente saía à noite, né? E sempre tentando manter ali a conversa no inglês para não perder o foco, porque senão você fica conversando ali só em português, perde o sentido, o seu propósito ali e até seu dinheiro que você gastou. Então a gente tentava o máximo conversar em inglês. Eu conheci Nova York, fui para Cataratas do Niágara, conheci muitas coisas, fui para Montreal, conheci Quebec, então fiz um tour ali ao entorno, foi muito legal. E os perrengues existiram, e foram vários, mas assim, teve dois que assim eu fiquei muito chateada, muito abalada. Na verdade, eu fiquei preocupadíssima nesses dois perrengues. O primeiro foi que eu não sabia que o frio descarregava celular. Por quê? Na época eu não tinha iPhone, era um celular mais simples. E os celulares do Brasil, parece que o tipo de bateria não é tão compatível com o frio. E como eu estava em baixíssimas temperaturas, eu saía com o celular carregado, 100%, e aí dava 2 horas, já estava 20%. Só que na primeira vez que isso aconteceu, eu não estava preparada. Eu não estava com o power bank na mochila. E aí, o que aconteceu? Eu saí, o celular descarregou, já era 8 horas da noite. Eu peguei um ônibus. Os ônibus lá, eles têm o mesmo nome. Porém, o mesmo nome do lugar que vai, do bairro, né? Só que tem norte, sul, leste, oeste. Um negócio assim. E eu não me atentei a isso. E aí eu tinha que pegar um ônibus indo pro norte, eu peguei o ônibus indo pro sul. Mais ou menos isso. E aí, tava à noite já, eu sem bateria, e eu tô vendo que as paisagens estavam passando na janela. Eu não tinha visto ainda. Eu falei, gente do céu, eu nunca passei por esse lugar. Eu com certeza tô perdida, com certeza. Com muito custo, fui lá no motorista e tentando conversar com ele, meio que, né, mímica e etc. E ele falou que realmente eu tinha pegado o ônibus errado, que não era aquele, que eu ia ter que descer, pegar um outro ônibus e ir pro metrô. E ele com toda, né, calma do mundo, até, né, eu consegui me acalmar também, que eu tava bem afobada. Ele parou o ônibus, ele desceu do ônibus, ele me mostrou até onde eu ia caminhar para pegar o outro ônibus para voltar. E aí, assim, gente, eu fiquei mais ou menos 2 horas para poder tentar achar o caminho de volta para casa. Então, foi bem complicado. No metrô eu tive dificuldade, porque eram várias linhas, e aí eu tava com o mapa no celular, e foi bem perrengue, mas eu consegui chegar. E o outro perrengue foi que, como eu fui com pouco dinheiro, eu fui, gente, com o dinheiro à conta. Não dava para comprar os trem, para luxar, nada. Era viagem de custo, assim, baixíssimo. E aí, o que que eu fazia? Como eu me conheço, que eu gosto das comprinhas, que eu sou gastadora, aí eu dividia o que eu podia gastar por dia e levava para sair só o que eu podia gastar naquele dia. Então, eu levei, né, no dia da aula, eu fui para a aula e levei o valor, do que eu poderia gastar durante o dia entre lanche, né, suco, alguma coisa, alguma bebida, e foi isso. Era isso que eu levava para gastar, um docinho e tal. E aí, na hora do intervalo para almoçar, tinha uma bancada, isso foi na primeira semana que eu tava lá, a bancada com as comidas, né, à mostra, e como eu não sabia falar, não sabia pedir direito, né, eu fui pelo visual. E aí tinha um negócio lá que parecia macarrão. Eu falei, ah, ótimo, eu vou pedir macarrão, porque macarrão sustenta, né? Eu vou comer e tal, e não vou ficar com tanta fome depois. E aí pedi a moça, né? Gente, na hora que eu sentei pra comer, eu vou te contar, que decepção, que tristeza. Era repolho apimentado. Ah, mas não é possível que você não viu que o repolho não era repolho, que não era macarrão. Gente, era muito igual ao macarrão. Eles picaram ele igual o macarrão talharim, em fatia, assim, em tirinhas. Era muito igual, e tava vermelhinho, com molho vermelhinho. Eu falei, é lógico que é macarrão. E aí eu comprei, né, com o único dinheiro que eu tinha no dia, um repolho apimentado. Olha, eu comi aquele repolho que a lágrima quase caía, assim, de raiva. Porque, assim, eu só tinha aquele dinheiro e tive que comer aquele trem ruim, porque senão eu ia ficar com fome. Então, esses dois perrengues foram, assim, bem traumáticos para minha experiência. E aí você me pergunta, né? E aí, Mirlane, valeu a pena? Valeu a pena
ficar 30 dias só em outro país, deu para aprender alguma coisa? E assim, eu vou falar para você que foi uma das experiências, um dos investimentos assim mais eficientes que eu fiz para mim, tanto no meu pessoal como na minha carreira, porque o intercâmbio ele me fez ganhar muito mais do que uma melhor desenvoltura com o idioma, com o inglês. Ele me fez ganhar confiança, ele me fez ganhar autonomia. Se eu não tivesse feito esse intercâmbio, provavelmente eu não teria conhecido mais de 15 países em 5 anos sozinha. Então, dar esse pontapé me encorajou para muitas coisas na minha vida. E sobre o idioma, sobre o inglês, foi uma virada de chave, apesar de eu não falar ainda o inglês fluente, mas um dia eu falarei. Mas foi uma virada de chave porque eu consegui me destravar. Hoje eu consigo viajar e me comunicar melhor com as pessoas, eu consigo entender melhor. Então foi uma oportunidade única na minha vida e que eu indico para todo mundo que está nesse processo de querer aprender o idioma e que tem uma condição e que consiga fazer esse investimento, faça. Vale muito a pena. Eu conheci pessoas incríveis no trajeto, fiz amizades incríveis, levo essas amizades até hoje comigo, pessoas de outros países. E é muito legal, né? Conhecer outras culturas, conversar com pessoas de outras culturas é muito enriquecedor, né, pra gente. Então, se não fosse o intercâmbio, eu não teria criado o Rota da Mi. O Rota da Mi eu tenho em outras redes sociais, onde, né, eu encorajo as pessoas, principalmente mulheres, a dar o primeiro passo na viagem, quem quer viajar sozinho ou acompanhado, quem é CLT, porque eu continuo sendo CLT, então sempre há espaço para você trabalhar como CLT e viajar todo ano, então como ter disciplina financeira. Então, se não fosse esse intercâmbio, se não fosse esse pontapé inicial, eu não conseguiria ter me desenvolvido tanto em outras frentes. Então, para você, se eu posso dar uma sugestão, um conselho, é se você está nessa jornada querendo aprender mais o idioma e tiver a oportunidade, dá o pontapé inicial e vai. E se você não tiver a oportunidade, e assim como eu, tem vergonha de falar, não falo o inglês porque acha que as pessoas, né, vão rir da forma que você vai se comunicar. Gente, isso é a maior crença limitante que a gente pode ter. As pessoas estão ocupadas com outras coisas, elas não vão, sabe, ligar tanto para você ao ponto de parar para ficar te criticando, não. Então, se você está conversando, tem a oportunidade de conversar com alguém em inglês, converse, ninguém nasce sabendo nada, é tudo um processo de aprendizagem, então não se limite, não se bloqueie a ponto de você deixar de fazer as coisas que fazem bem para você por conta, de outras pessoas. E se você acha que precisa do momento perfeito para viajar, talvez esse vídeo seja um pontapé inicial para você começar a sua jornada. E se você gostou da história do vídeo, já inscreve no canal. Eu vou trazer aqui muitos conteúdos legais para vocês nos próximos vídeos e contar algumas experiências reais que eu tive com as minhas viagens e um pouco de disciplina financeira para ajudar vocês no trajeto e na jornada. Então já se inscreve no canal e até o próximo vídeo.